abrir aí, deixar aberto um pouquinho, nós vamos ler uns outros textos antes de chegarmos aí nessa parte que nós vamos ler juntos dentro do Evangelho de João. Mas antes de ontem, né, hoje é dia 11, dia 9, eu estava gravando as meditações, os comentários do Evangelho de João lá no grupo, para quem está acompanhando. E o Senhor falou muito comigo dentro desse texto, mas muito mesmo. Principalmente por entender que João não estava, quando João estava escrevendo, ele não estava preocupado em relatar milagres. Tanto é isso que no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, se eu não me engano, ele vai dizer assim, se eu fosse relatar e escrever todos os milagres que Jesus realizou, creio que nem em toda a terra seria possível conter os livros que seriam escritos. Então, quando João se dedica a escrever o Evangelho, a deixar esse relato a respeito do que ele viu e ouviu, nós temos que entender que ele já era um homem maduro, não só na fé, mas também de idade. Historiadores já comprovaram, João morreu com mais de 100 anos, ou com quase 100 anos. E quando ele andou com Jesus, ele foi chamado por Jesus, possivelmente ele tinha 17 anos. Os relatos dizem que ele escreveu esse evangelho por volta de 60 e poucos anos. Ou seja, 40 anos mais tarde foi que, depois eu acredito de meditar muito, de pegar todos os seus relatos, todos os seus pergaminhos com tudo que ele relatou durante a vida de Jesus e orar muito em cima disso, ele selecionou o que compartilhar. E ele foi muito específico em compartilhar cada coisa. Então, quando a gente lê o Evangelho de João e nós vemos um milagre, ele não estava relatando aquilo por causa do milagre, mas por causa da lição ensinada a partir daquela situação. Da lição que Jesus estava trazendo, do ensinamento que Jesus estava trazendo a partir daquele contexto, a partir daquilo que estava acontecendo. Nós vamos perceber que o Evangelho de João é o que menos cita milagres. Ele cita muito mais a vida de Jesus e o movimento da vida de Jesus principalmente dentro de Jerusalém, do que propriamente os milagres que ele foi realizando. Mas alguns ele fez questão de relatar. E esse ele dedicou, lógico que não era separado em capítulo, mas o capítulo 9 inteirinho ficou para falar do milagre de um cego de nascença. E aí, conforme eu gravava ali, o Senhor foi ministrando profundamente o meu coração, e eu quero trazer uma palavra hoje dentro da série de mensagens que nós estamos, que nós iniciamos lá no culto da virada. Shema é uma palavra hebraica que não significa apenas ouvir e obedecer, mas é uma das palavras mais profundas no hebraico. Eu falei isso no culto da virada. Ela é traduzida para nós como ouvir, obedecer, dar atenção e responder. Então, quando a palavra hebraica é falada assim para nós na Bíblia, quando Jesus fala assim, ouve, ó Israel, ele está dizendo assim, ouça, dê atenção, obedeça e responda. Então, essa é a palavra do ano, ouvir e obedecer, dar atenção, responder aquilo que nós ouvimos. Só que você já percebeu que tem momentos na vida que a gente não ouve nada? E não consegue ver nada, entender nada? Quem já se sentiu no vácuo de Deus aí, não viu nada, não entendeu nada, não percebeu nada? De repente vinha um soco de um lado e de repente vinha uma pancada do outro. E você girava perdido igual doido e não sabia de onde estava vindo. Aí você ia para a presença de Deus, chorava e pedia misericórdia. E a resposta de Deus era silêncio. Isso é parte da vida cristã. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Porque nós não vamos conseguir ouvir e obedecer sem entender os princípios do que eu vou falar hoje. E hoje eu vou falar sobre o dia mau. O tema da mensagem de hoje, pode colocar o tema da mensagem de hoje, é o dia mau. Ele existe. Você acredita que ele existe? E você acredita que o pregador no domingo pode pregar para você que você vai ter vitória na segunda, mas se na segunda for o teu dia mau, não adianta o pregador do domingo pregar que você vai ter vitória? E não adianta alguém declarar na tua virada de ano que esse é o ano da sua vida.
Eu profetizo em nome de quem? Muitas vezes tem pregadores profetizando vitória em nome de si mesmos, em nome de seguidores, em nome de aplausos, em nome de serem queridos. Só que é no mínimo uma covardia ele dizer que você vai ter vitória sem te explicar o contexto da batalha. Porque ninguém pode ter vitória sem ter passado pela batalha. Vitória eu tenho depois de batalhar, de vencer e de permanecer. Não há como a gente colocar um pelotão na batalha, querendo que eles tenham vitória sem devido treinamento. Não adianta nós colocarmos um grupo de soldados à frente de uma batalha sem dar as devidas explicações do que cada um vai fazer. Sem que cada um entenda o seu papel dentro daquele movimento de batalha. É no mínimo covardia colocá-los lá para morrer. Então tem muita gente pregando vitória para você sem nunca te explicar como batalhar. Porque eles querem massagear seu ego e te fazer celebrar com uma coisa que na hora da vida de verdade não faz sentido. Porque a vida humana e a existência humana tem mazelas, tem flagelos, tem dores e tem angústias, sim ou não? Então o evangelho não é para florear isso e você viver como se você vivesse numa bolha desconectada da vida humana. O evangelho é para entrar nas entranhas da vida humana e te ensinar a lidar com os contextos dolorosos, felizes e vitoriosos da vida. Do contrário, ele é uma falácia estimulante, covarde de quem quer que você tenha vitória sem te ensinar a lutar. Então, o dia mau existe. E o dia mau muitas vezes é treinamento. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, o dia mau pode ser só um treinamento. Pode ser só um treinamento para que você esteja pronto. Para quê? Para a vitória. Depois de ter vencido. Mas eu quero ler um texto com você antes da gente ir para o Evangelho de João, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, 13. Projeta para mim, por favor. Efésios 6, 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir, para que possam o quê? Resistir. Que dia? No dia mau. E havendo feito tudo, nessa tradução vai estar, e permanecerem inabalável depois de terem feito tudo. Na outra tradução vai estar, e havendo feito tudo, permanecer firme. Ficar firme. Então presta atenção, como que nós temos que lidar com o dia mau? Existem dois ambientes no dia mau. Resistência. Revestir-vos das armaduras de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Então o dia mau necessita do quê? Resistência. Repita comigo. Resistência. E não só resistência, porque o dia mau não é só resistir. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, e havendo feito tudo, ficar firme. Ou permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Então não é só resistência, mas há algo também a se fazer no dia mau. Há algo também a se fazer no dia mau. É resistir e realizar. É resistir e fazer o que precisa ser feito para vencer o dia mau. E não só ficar resistindo. Amém, gente? Estão entendendo? Vamos à analogia do exército de novo. Eu posso colocar uma tropa ali, eu não entendo bem o nome do negócio de exército, nunca participei, mas eu posso colocar uma tropa ali para resistir um inimigo que está vindo e ficar ali tentando defender um posto avançado ali como resistência. Só que eu posso trazer mais soldados e avançar para ter vitória. São duas situações completamente diferentes. Vocês concordam comigo? Então o apóstolo Paulo diz que o dia mau exige de nós duas coisas. Resistir e fazer o que tem que ser feito. Mas como fazer o que eu não sei fazer? Como me mover do jeito que eu não sei me mover?
com os elementos que Paulo dá a seguir. E nós não vamos ler porque a pregação aqui não é as armaduras de Deus. Mas quando ele descreve o restante do texto, que é mais ou menos assim, ó, revestível de toda a armadura de Deus, coloquem sobre vocês a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, calce seus pés na preparação do evangelho da paz, vista-se com o cinturão da verdade. Tenha nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vem mostrar para nós nos versículos seguintes que há uma armadura ou que há um conjunto de coisas que nos preparam para a resistência. Porque ele está falando das armaduras e a armadura é para resistir, sim ou não? E aí ele dá alguns elementos. Vem comigo. Quais elementos? Ele fala sobre verdade. É o cinturão da verdade. Tá, que verdade é essa, pastor? Essa é uma boa pergunta. A verdade é uma pessoa, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ou as verdades das convicções de Cristo estão completamente ajustadas à minha existência, porque uma armadura é ajustada ao corpo do soldado, sim ou não? Ou se as minhas convicções de verdade em Cristo é completamente solta, o que vai acontecer? No primeiro tomo que eu levar, tudo cai de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a verdade é algo que tem que estar ajustado em mim. É um cinturão, é aquilo que ajusta tudo. Então, ou as minhas convicções da verdade de quem é Cristo está ajustando tudo em mim, ou está tudo solto, largado. Eu tenho fragmentos de fé, fragmentos de convicções, fragmentos de doutrina, fragmentos daquilo que eu vivo em Cristo. E aí, qualquer sopro, qualquer tombinho me desmonta todo. Então ele dá elementos. Um elemento é a verdade, o outro elemento é a justiça. Agora vamos ser sinceros. O que é a justiça? É andar justo e ser justo com o próximo. Isso é justiça. Agora, vamos ser sinceros. No dia que você está apanhando igual cachorro velho, você se sente a justiça sendo executada em você ou você se sente injustiçado? Quem já se sentiu injustiçado no dia que está dando tudo errado? Só eu? Ah, tá. Quando estão descendo pau em você, quando você perdeu o emprego sem razão, quando algo foi tirado da tua vida que você não esperava, quando um ente querido partiu e você não estava esperando aquela partida, quando tantas coisas acontecem, e aí, não vem um sentimento de injustiça? Será que Deus não está sendo injusto? Será que a minha convicção está firmada na justiça? Ou ela é um fragmento solto, onde qualquer tombinho tira a armadura de mim? E aí, tirando a armadura de mim, acabou minha resistência. Outro elemento que ele dá é a paz. O quão é duro estar em paz no dia da dor e da tribulação. O quão é duro estar em paz no dia da angústia. Onde eu encontro paz, pastor? É uma boa pergunta. No príncipe da paz, o Senhor da existência dela. Mas será que conseguimos orar nesses dias? Ou será que só reclamamos para Deus de tudo que está acontecendo? Será que temos uma oração sincera pedindo paz em meio às tribulações? Ou será que a nossa oração é: Deus, me alivia logo disso que eu já não aguento mais? O outro elemento que o apóstolo Paulo dá é fé. E o que é fé? Segundo a definição de Hebreus, é a prova daquilo que eu espero e a certeza das coisas que eu não vejo. Ou seja, a fé é desenvolvida mediante não ver. É a cegueira da situação de aperto do dia mau que vai desenvolver fé em você. Porque se você estiver vendo, não é fé. Porque eu não preciso de fé para acreditar no que eu vejo. Eu não preciso de fé para acreditar que isso aqui é uma mesinha. E nem preciso de fé para acreditar que você está sentado aí na cadeira. Porque eu estou vendo. Agora a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Agora como que isso vai ser desenvolvido em mim, pastor? Aí às vezes você está pensando assim: eu não tenho nada disso aí, pastor. É tudo solto em mim. Minha fé é uma grande coxa de retalho e qualquer soprinho me derruba, por isso que eu fico mal. Agora eu estou entendendo. Então é o que eu estou tentando te mostrar. Porque falar que você vai vencer é te jogar na batalha. E te jogar na batalha sem te explicar que as tuas armaduras estão bagunçadas, você não vai sair com vitória. O outro elemento que ele dá é a certeza da salvação, que é o capacete.
é o que protege a tua mente. A convicção de que Cristo está com você, independente do que está acontecendo. A convicção que você não é um cidadão daqui, independente do que aconteça aqui. Você tem um reino sobrenatural que te governa. Essa é a certeza da salvação na tua mente. O que protege a tua mente nos dias maus é a certeza da salvação. Só que pode ser que seja um capacete daqueles de plástico de criança, sabe? Sabe quando você compra a máscara do Homem de Ferro para criança de 5 anos e ela tem certeza que é o Homem de Ferro? Só que não adianta ela querer bater a cabeça em qualquer lugar, porque aquele capacete não vai segurar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, são vários fragmentos soltos. Você consegue entender que muitas vezes isso não está ajustado na nossa vida? Não de uma maneira a formar uma armadura para que eu possa resistir. Por isso que no dia do dia mal, você entra em colapso. Por isso que no dia mal, você se arrebenta todo. Por isso que no dia mal, parece que ele vai te matar e acabar com você. Porque o dia mal existe. E há algo a se fazer. E aí é interessante, por quê? Porque além de todos os elementos do apóstolo Paulo, Tiago também apresentou um elemento. E o elemento de Tiago parece brincadeira. Hora que ele fala. Mas vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 2. Coloca para mim ali no telão, por favor. Tiago 1, 2. Irmãos, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Motivo do quê? Pouca alegria? O que é grande alegria? É o teu time de futebol ganhando a final do campeonato, irmão. Você entendeu? Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Que jeito. Eis mais um elemento. Por quê? Porque enquanto o que Paulo apresenta são os elementos de resistência, esse é o elemento de ataque. Porque se no dia mal você aprender a sorrir, por entender o que Deus está fazendo, não há batalha que não seja vencida. Não há guerra que não seja vencida. Se a reclamação for trocada por exaltação e glorificação a Deus, não há nada que permaneça de pé diante de você. Agora a pergunta é, mas como, pastor? E tem um motivo por que Tiago está falando isso. Por quê? Porque Tiago vem apresentando que eu tenho que me alegrar muito por causa da prova, porque existe uma finalidade na prova. O dia mal não é à toa. Há uma finalidade para ele. Deus não permite o dia mal sem fim, sem finalidade. A finalidade é a fim. Cadê o próximo? 3. Versículo 3, por favor. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Com a finalidade, versículo 4, de vocês se tornarem maduros e íntegros, sem ter falta de coisa alguma. Então, por que o Tiago está falando para você se alegrar? Porque o dia mal pode produzir em você integridade e maturidade. E te deixar completo. Não haverá falta de coisa alguma. Gerar uma completude em você. Só que de uma hora que a gente pega todos esses elementos e a gente olha para a nossa existência, para as provas que a gente já enfrentou, está enfrentando, para as dores que a gente já vivenciou, está vivenciando, e a gente vê a nossa reação, a gente vê como nós lidamos com aquilo, a gente pensa assim, é muito difícil. É porque o evangelho é feito para pessoas. É para ele entrar nas nossas dificuldades mesmo.
É para ele entrar nesses lugares onde parece que o que é humano não supre mais. O que é terreno não preenche. O que é natural não supre. Mas o sobrenatural entra nessas lacunas da nossa alma e vai preenchendo com verdades, com fé, com salvação, com graça e até com uma alegria que sobrepuja qualquer situação ao nosso redor. Porque tem dia que você vai estar sorrindo e vai ter gente te perguntando que jeito você consegue sorrir. Você vai dizer, essa é minha arma de ataque. É com ela que eu estou vencendo a prova do qual está proposta para mim. Agora, eu apresento aqui para você esses dois tipos de armas, esses fragmentos soltos, e mostro um problema, o problema de como lidar com tudo isso e como encaixar isso tudo em mim. Mas antes de entrar lá, na forma da qual nós vamos de alguma forma buscar do Espírito Santo o auxílio para ajustar isso tudo em nós, eu quero falar um pouquinho do porquê que o dia mau acontece. Além do que Tiago já apresentou. O que Tiago já apresentou já seria suficiente. Gerar maturidade, integridade e completude em nós, ok. Mas às vezes tem gente que pensa assim, para mim já tá bom do jeito que eu tô. Agora não é porque você se sente bom do jeito que você tá, que a vida e as situações da vida não vão bater na tua porta com dor. Não é porque o teu cristianismo tá confortável e tá legal e do jeito que você tá bem, que vai impedir as situações da vida de... não é bater na porta, né? Porque os problemas da vida não batem na porta, né? Ele chega, mete os dois pés na porta, arromba a fechadura, entra e fala, cheguei! Não é assim ou não? E você fala, sai daqui. Ele fala, não saio. E aí eu quero ir com você para o Evangelho de João, capítulo 9. Lá no verso 1, que eu pedi para você abrir. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu um cego desde que nasceu, ele era cego. Seus discípulos perguntaram para ele, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Havia uma cultura, um ensinamento enraizado na cultura judaica de que quem tinha qualquer problema de saúde estava pecando ou tinha nascido em pecado. Não é diferente de algumas igrejas hoje, existe isso também ainda. Se a pessoa não tem vitória, é porque ela não tem fé. Se a pessoa não alcançou o ápice da sua busca terrena, é porque ela não é abençoada, então ela tem alguma coisa de errado. E desde quando as coisas terrenas vão refletir a realidade do que nós vivemos espiritualmente? Isso não é uma verdade. Não que Deus não queira nos abençoar. Quer. Só que para receber certas bênçãos, eu tenho que estar pronto. Como assim, pastor? Simples do jeito que eu vou te explicar. Você pode fazer o que eu vou te falar por imprudência. Mas de maneira coerente você não faria. Quem é adulto, responsável, não faria. Você entregaria as chaves do seu carro, recém-tirado da concessionária, para um garoto de 13 anos dirigir? Por que não? Porque ele não tem habilidade, nem maturidade, e não está habilitado para lidar com aquele tipo de presente. Então existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que estão paradas aonde? Estão paradas no lugar daquilo que Ele não pôde executar na nossa vida ainda. Lugares onde nós não estamos prontos para receber o que Ele gostaria de nos dar. Então não é que Deus não é bom, é que Deus é prudente e não vai desperdiçar aquilo que é celestial, sobrenatural e abençoador para entregar nas mãos de uma pessoa que vai usar com displicência. E aí como que Deus vai poder trabalhar para poder nos deixar prontos para que nós recebamos aquilo que Deus quer nos dar? Permitindo que dias maus cheguem.
Vamos ver a resposta de Jesus. Versículo 3. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe o que é interessante? Quando a gente pensa em obra de Deus, você que é crente há mais tempo, a obra de Deus, eu estou trabalhando na obra agora. O que é a obra de Deus? É fazer alguma coisa para Deus. Obra de Deus na cabeça da maioria de nós é quando eu estou fazendo alguma coisa. O pastor vive só para obra. Pedreiro, tô brincando. Na nossa cabeça, a obra de Deus é aquilo que Deus faz através de nós. Na mente de Deus, a principal obra dele é aquilo que ele pode fazer em nós. A maior obra de Deus somos nós. Porque Cristo não morreu por catedrais, nem por cadeiras, ou microfones, ou estruturas. Cristo morreu por pessoas. Então a obra essencial de Deus é gente. É nós. São pessoas. Então Jesus estava falando assim, sabe por que ele nasceu cego? Não é nem porque os pais pecaram, nem porque ele pecou. É porque há uma obra a ser executada dentro dele que em outra situação Deus não conseguiria executar. Então existem situações que Deus permite a gente chegar para ele poder executar certas coisas dentro de nós. Agora, por que tem coisas que tem que ser tão dolorosa? Porque a gente é orgulhoso, presunçoso, arrogante, e na maioria das vezes a gente acha que a gente é bom. E enquanto a gente estiver vendo, ouvindo e se movimentando do nosso jeito, nós vamos ser independentes de Deus. E nós vamos aprender a depender apenas no momento que nós não virmos mais, não percebermos mais, que os nossos ouvidos, por mais que a gente clame, não ouça nada. Então a gente vai ter que levantar as mãos para os céus e clamar por um socorro, que aí independe do jeito que ele atue, nós vamos aceitar. E esta obra não é para me ferir, pelo contrário, é para me edificar. É para me construir, é uma obra que ele está executando dentro de mim, para me levar para o lugar que ele quer que eu esteja, e para fazer com que eu me torne quem ele quer que eu me torne. Mas a gente confunde tudo. E por que a gente confunde tudo? A gente confunde tudo porque a lógica humana é exatamente invertida dessa que eu acabei de dizer. Aquilo que Deus, presta atenção, como que nós determinamos o que é vida e o que é morte para nós? Nós determinamos o que é vida e o que é morte para nós da seguinte forma: tudo aquilo que me causa dor, angústia, medo, é morte. E com isso, eu quero me livrar dessa morte o mais rápido possível. E tudo aquilo que me causa prazer, bem-estar, tranquilidade, e uma alegria, nem que seja superficial, uma felicidade, nem que seja superficial, eu trato como vida. Então, no momento da dor, no momento do dia mal, o que eu costumo fazer? E quando eu digo eu, é porque eu me incluo com você nessa. A gente costuma procurar pela vida que a gente determinou como vida e fugir do ambiente da que a gente determinou como morte. Então, o que a gente costuma fazer? Pessoas em pressões muito grandes normalmente vão ter buscas humanas que muitas vezes conduzem ao pecado. Ou vai falar que você já não se sentiu muito pressionado e de repente você se largou no doce, comeu como se não houvesse amanhã, para poder de alguma forma gerar no teu cérebro uma satisfação para tentar de alguma forma aplacar a dor que você estava sentindo. E isso chega a ser pecaminoso, porque dependendo do volume que você come, é glutonaria. E as pessoas fazem isso buscando a bebida, porque a dor é tão grande, então de alguma forma ele precisa anestesiar a realidade da vida que ele está vivendo. Então ele busca de alguma forma encontrar vida naquilo que é morte.
O que Deus reputa por morte, que é o pecado, as pessoas estão buscando vida. O que é a vida? Sair do ambiente de dor, anestesiar aquele ambiente angustiante. Então ele toma uns goró pelo menos para dar uma aliviada na consciência, para ter algum tempo anestesiado da realidade que ele está inserido. Outros correm para a pornografia, para de alguma forma desligar a cabeça do ambiente de pressão que está vivendo. Outros ainda correm para as compras, que levam a piorar a situação que estão vivendo, muitas vezes. Então essas são as estratégias humanas para de alguma forma gerar bem-estar. De alguma forma gerar um ambiente de alívio. Só que todos esses lugares que eu te apontei, Deus reputa como morte. Enquanto você está tendo eles como vida. E o ambiente que Deus trata como vida, porque Ele está trabalhando profundamente dentro de você, que é lá na prova, lá na dor, a gente fica correndo para fugir dele. E Paulo não mandou fugir, ele mandou resistir e enfrentar, não fugir. Então cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: você nunca mais vai fugir, porque hoje você está sendo habilitado para enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Tudo bem, gente? Vocês estão lendo tudo aqui até agora comigo? Tá sendo perceptível? Nesse entendimento de que a obra de Deus somos nós, preste atenção no que eu vou falar. Sabe quando eu aprendi isso? Lá em 2012, eu trabalhava como representante comercial e o Senhor falou conosco para plantar a igreja. Quem já veio no Integra já sabe como isso tudo aconteceu. E aí no meio do ano ali de 2012, no meio não, já era setembro para outubro de 2012, eu descobri um tumor atrás da minha orelha assim, ó. E eu achei que até então fosse uma íngua, fosse alguma coisa normal, e não sumia, e todas as vezes que eu saía no calorzinho, esse calorzinho assim nosso, né? E entrava no carro e ligava o ar do carro. Quem entra no carro e se tem ar, vira assim pra você com tudo, né? Lógico, trabalhando o dia inteiro na rua, eu fazia isso, né? Toda vez que eu entrava no carro, virava o ar pra mim. E todas as vezes que o ar-condicionado batia assim, aqui nessa região, doía. Aí nós fomos pro médico. Aí chegou no médico, era um tumor, e vamos fazer uma biópsia pra saber. Era um tumor benigno. Não era pequeno, ele tinha 2 centímetros e pouco, não é muito pequeno pra região. Para certos lugares é pequeno, para cá era grande. E a retirada tinha que ser de emergência. O médico falou, apesar de ser benigno, graças a Deus que é benigno, tem que tirar ontem. E nós fomos no médico, o médico falou assim, deixa eu abrir minha agenda aqui, você vai operar essa semana ainda. Eu falei, de jeito nenhum. Por que eu falei de jeito nenhum? Porque nós estávamos no meio da reforma do salão da onde a igreja ia ser. A igreja ia ser inaugurada em alguns dias. Falei, eu preciso de, sei lá, eu não lembro certo, mas eu preciso de uns 15 dias aí pra eu terminar o que eu tô fazendo, aí eu opero, eu falei pra ele. Ele falou, você sabe, quanto mais tempo você fica com isso aí, mais perigoso é, né? Falei, eu sei, mas o que eu tô fazendo agora eu não posso parar. Aí ele ainda perguntou assim pra mim, tá, quando você conclui? E eu falei pra ele a data da inauguração da igreja, eu falei, dia 9 de novembro. Ele falou assim, tá, dia 9 é uma sexta, na segunda você opera. Eu não posso te deixar com isso. Então nós inauguramos a igreja na sexta e na segunda eu fui para a mesa de cirurgia. Faz sentido? Faz sentido naturalmente, humanamente? Você fica pensando, Deus, agora que o Senhor me pediu, vai falar que isso não passa na tua cabeça. Agora que o Senhor pediu, agora eu tenho que ir para uma cirurgia, já no começo da igreja. Agora olha que lindo que aconteceu. Eu tinha pego todas as reservas financeiras que eu tinha e eu estava custeando a reforma do prédio. A igreja não existia. E aí houve um custo para fazer a cirurgia, porque o médico era especialista, tinha um custo extra além do plano. E aí um casal de irmãos que estavam com a gente nessa empreitada do início da igreja ficaram sabendo desse custo, chegaram em mim lá um dia lá na obra lá e me entregaram um envelope com o valor da cirurgia
Naquele tempo a gente usava dinheiro em espécie. Quem não é daquele tempo não vai entender o que é isso, né? Tô brincando. E aí me entregou um envelope no valor da cirurgia e falou assim pra mim. Eu falei, que isso? Ele falou assim, é da tua cirurgia, pra você pagar a sua cirurgia. Eu fiz assim pra ele, ele era muito meu amigo. Eu falei, para, de jeito nenhum, vou pegar isso aí, cara. Falei pra ele. Ele falou assim, foi Deus que mandou te dar. Eu falei, cara, não faz isso comigo. Fiquei constrangido demais da conta. Ele falou assim, foi Deus que mandou te dar, paga a sua cirurgia. Aí eu peguei aquele envelope na mão e quando ele saiu de perto, recebi aquele valor, não era um valor baixo. E quando eu peguei aquilo na mão, eu fiz uma oração. E eu falei assim, Senhor, tanta coisa para fazer aqui. Eu estava dentro do prédio que estava sendo reformado. Falei, queria tanto usar esse dinheiro para a tua obra. Sabe o que ele me respondeu? De imediato. Você é a minha obra. Por quê? Porque o maior trabalho de Deus está sendo executado em mim. O maior trabalho de Deus está sendo executado em você. Então, para Deus, aquele dinheiro investido numa cirurgia, que trabalharia na minha vida coisas que eu não aprenderia fora de uma mesa de cirurgia, eu não estaria vulnerável o suficiente para aprender. Eu não estaria volátil o suficiente para aprender. Eu não estaria quebrantado o suficiente para aprender fora da vulnerabilidade de uma mesa de cirurgia. Deus tinha que me ensinar certas coisas. Havia algo para eu realizar para Ele. Há algo para eu realizar para Ele na terra. Ele não desperdiça oportunidades. E eu não estou te dizendo que a doença veio de Deus, porque Deus a ninguém prova, está escrito. A ninguém tenta. Mas Ele nos coloca em provas. Permite essas provas baterem na nossa porta para que a gente aprenda a lidar com elas e a crescer dentro delas. A prova tem uma finalidade, o dia mau existe para uma finalidade. Deus estava construindo coisas dentro de mim e Ele não se importou em falar com alguém para investir nessa obra. Aí você pensa assim, misericórdia. É isso, Deus mandou ofertar para pagar uma cirurgia. Você consegue entender isso? Não cabe na cabeça humana. Porque parece que esse dinheiro podia ser muito mais bem gasto em outras coisas. Deus não podia arrancar o tumor daqui? É claro que podia, como Ele já me curou de muitas outras coisas, que eu não precisei fazer cirurgia, Ele curou. Ele curou. Teve uma época que eu estava com uma gastrite terrível. Um dia eu cheguei no culto e falei, Senhor, eu não aguento mais isso aqui. Me cura. Na hora que eu saí do culto eu percebi que eu não tinha mais nada. No outro dia eu não tinha mais nada e não tinha mais nada. Eu fui curado. Não tomei um remédio. Então do mesmo jeito que Ele cura, Ele pode permitir que as mazelas da vida nos conduzam a um lugar de construção. Agora só nos ambientes de dor. Eu quero continuar lendo com você. Vamos para o verso 6. Verso 6. Tendo dito isso, Jesus falou uma frase anteriormente aí que eu não quero me ater a ela. Tendo dito isto, estava o cego lá na frente dele, sim ou não? E os discípulos conversando aqui, ele explicando para os discípulos que não tinha nada a ver com o pecado. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou com terra, a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Segura aí, depois a gente continua lendo. Sabe o que acontece, querido? Existem lugares que ou Deus nos leva, ou cuspe para nós é uma ofensa. Vamos ser sinceros, que Jesus curou um monte de cegos, sim ou não? Para que fazer barro com cuspe? É onde eu falo que João estava retratando isso para mostrar a lição que Jesus estava ensinando aqui. Querido, existem lugares que ou a gente está tão vulnerável que a gente aceita literalmente qualquer coisa. Ou a gente vai ser orgulhoso demais para receber o milagre que Deus quer dar. Porque não está na embalagem que a gente espera. Porque não está no desenho que a gente esperava. Porque não está do jeito que a gente imaginava que Deus tinha que fazer. Cara, no mínimo é nojento o que Jesus fez. Não sei se para a época era nojento. Para hoje é. Sim ou não? Sim, mas sabe quando você vai aceitar o guspe do Senhor sendo passado nos seus olhos? O dia que você já não tiver mais recursos humanos. O dia que a tua cegueira, a tua dor, a tua mazela for tão grande que ou você recorre a Ele para Ele fazer do jeito dele, ou você vai, de alguma forma, acabar.
não vai conseguir passar pelo que você está passando. Então tem hora que Deus tem que nos levar a nada para Ele poder executar a obra dele na nossa vida do jeito dele, não do jeito que a gente idealizou. Porque a gente é muito bom em idealizar a forma que Deus tem que fazer. Porque a gente é orgulhoso e a gente pensa saber mais que Deus. Quem aqui já não tentou ensinar Deus numa oração? Seja sincero, se você já não explicou para Deus que jeito ele tinha que fazer. Quem já na oração não colocou para Deus que jeito que ele tinha que agir? Eu já. Só eu? Então tá bom, vocês são igual eu então. Ser humano. A gente fica colocando os modos para Deus, a forma que Deus tem que atuar. E se Ele quiser me curar com cuspe? Eu tenho que ser humilde o suficiente para saber que a minha dor é tão grande que eu tenho que aceitar o que Ele quer fazer na minha vida. É a obra dEle sendo executada em mim. É Ele mexendo com o meu orgulho, é Ele mexendo com a minha presunção, com a minha arrogância, com a minha insensatez. É Ele mexendo com as áreas que eu tento não mostrar para os outros porque visto máscara. É Ele trabalhando nas partes interiores que só Ele consegue enxergar. Porque Ele é o Deus que esquadrinha o coração e prova a mente. Ele sabe o que passa dentro e tem coisa que Ele tem que deixar a gente ir até o fim, se estrumbicar, perder as esperanças, para que Ele possa falar assim, é isso, agora você está quebrantado o suficiente para olhar para mim e deixar que eu faça, do meu jeito. Agora eu posso usar até cuspe com você que você vai aceitar. Porque agora o teu orgulho foi quebrado. Agora a tua presunção e a tua arrogância de achar que eu tenho que agir do jeito que você quer foi levado a nada. Então agora você aprendeu a depender. Agora você aprendeu a recorrer a mim. E não parou por aí. Versículo 7 vai dizer assim, ó. Então ele disse, vá até o tanque de Siloé e se lave. O homem foi, levantou-se e voltou vendo. Preste atenção no que eu vou falar. O bichinho era cego. Não é fácil para um cego se locomover, é? Eu imagino que seja um desafio enorme. Sim ou não? Além de cuspir no chão, fazer barrinho com cuspe, passar no olho do cego, ele ainda manda o cego andar até o tanque de Siloé para se lavar. Ele podia ter dado água do cantil deles ali para o homem lavar, jogado na cara dele, assim, lavado a cara do homem, e ele já veria. Tinha um caminho a se percorrer até o milagre acontecer, até a vitória chegar. O homem ali tinha aprendido a resistir, mas agora ele tinha que fazer alguma coisa. Entende ou não? Deus estava construindo na vida daquele homem algo, a obra estava sendo executada. E é o que muitas vezes nós não entendemos. Aí como ouvir e obedecer se eu discordo do que estou ouvindo? Como ouvir e obedecer se o que eu estou ouvindo não faz sentido porque eu quero? Ai, como é terrível ouvir de Deus o que eu não quero. E eu vou te contar, você vai ouvir. Se você é alguém rendido a Deus, vai chegar um momento que aí você vai ouvir o que você não quer. Como eu sei disso? Porque Deus é pai. E todo pai, disse Jesus, sabe dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Agora vamos lá, se todo pai natural sabe dar boas coisas para os seus filhos, seja muito sincero. Se você teve aí um pai e uma mãe presente, teu pai e tua mãe te deu mais sim ou mais não? Quantas vezes o teu pai ou a tua mãe teve que quebrar o teu orgulho com um baita de um não e te colocar no teu lugar e te mostrar que você ainda era filho e que você tinha que obedecer? Seja sincero. Você com seus filhos, você dá mais não para eles ou mais sim? Em comparação, o volume de não deve ser 20 vezes maior. É ou não é? Agora, por que a gente fica querendo ouvir e obedecer sem aprender a ouvir de Deus aquilo que eu não quero ouvir? E aí eu vou relutar na obediência. Até quando? Até que eu me quebrante. Até que eu me renda. Até que eu me desarme. Até que, se ele falar para mim, enxergue, tá bom?
Mas se ele quiser passar cuspe em mim, tá bom também. Até que ponto? Até o ponto de eu falar: Jesus, do jeito que o Senhor fizer, tá bom. Eu sou teu. Se eu tiver, tá tudo bem. Se eu não tiver, tá tudo bem também. Se der certo, tá tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem também. É porque afinal eu pertenço a você. E se eu pertenço a você, já é suficiente. Até o ponto de eu de me render completamente. De parar de resistir em ser quem eu sou. O que eu fui a vida toda. Por quê? Porque isso é tentar lutar para ser uma coisa que às vezes não é aquilo que Deus quer construir dentro de mim. Toca alguém que está do teu lado com muito amor e fala assim: para de resistir. Seja facinho para Jesus. Fala para ele assim: ó, se você for facinho, dói menos. Dói menos. Por quê? Porque quem é flexível se dobra. E o inflexível ele tem que quebrar. É simples assim. Porque deixar de te moldar, ele não vai deixar. Sabe por quê? Vem comigo. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou uma obra dentro de você não vai parar. Aquele que começou a executar algo na tua vida não vai desistir de você. Você pode fugir, você pode pecar, você pode tentar encontrar vida onde tem morte. Ele não vai desistir da tua vida, porque aquele que começou uma boa obra em tua vida é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque no dia de Cristo Jesus, Ele verá em nós o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E Ele só vai poder se alegrar com quem tem obra concluída dentro de si. Com quem se deixou ser trabalhado. Com quem Ele pode olhar e falar assim: ah, em você eu pude fazer tudo o que eu quis, quando eu quis. Porque como que Ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele na cruz em nós e se alegrar? Quando nós deixarmos a obra dele ser executada em nós. Por isso que Paulo falou para os filipenses. O Shell leu Filipenses, e é Filipenses de novo. Filipenses capítulo 3, acho que é verso 6. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para concluí-la. Deus não vai desistir de você, querido. Deus não vai parar. O amor dele vai te perseguir. E disse Davi: se eu fizer a minha cama no mais alto monte, ele está lá. E se eu construir a minha casa no meio das sepulturas, ele continua lá. E se eu pegar um barco e atravessar o oceano, lá onde eu não vejo mais, ele continua lá e ele ainda estará lá. Por quê? Porque é impossível fugir desse amor que te encontrou, te resgatou, te transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Se você está no reino do Filho amado dele, você pertence a Jesus. Já era. Fala para a pessoa que está do teu lado: já era. Você é de Jesus e pronto, acabou. Pronto. Mas quanto mais eu resisto, mais dói. Quanto mais eu resisto, quanto mais orgulhoso. E tudo está na base do nosso orgulho, gente. Porque tem uma coisa que a gente tem, é esse troço. Tem. Vou te mostrar o quanto você é orgulhoso. Vamos começar com os homens. Mulher pede ajuda fácil. Sim ou não? Homem morre e não pede ajuda. Como chama isso? Como chama, gente? Agora você acha que Deus não quer arrancar isso de nós? Uma das coisas que eu mais aprendi nos 54 dias que eu fiquei em cima de uma cadeira de roda foi pedir ajuda para qualquer estranho que eu visse na rua. Por quê? Porque não dá para andar de cadeira de roda. Eu tenho muita dó de quem vive em cima de uma. É horroroso. Nenhuma calçada dá certo, nada funciona. Negócio de acessibilidade, nada funciona. Até os lugares que tem não funcionam. Eu e a Laine pedia ajuda para qualquer um. Ela não dava conta, coitada. Que jeito que ela empurra. Nós olhávamos na rua: dá uma força aqui, por favor. Não consigo subir aqui, ó. Você me ajuda?
Então, existem coisas, a gente não vai para uma cadeira de roda à toa. Era Deus trabalhando nesse ser que é insuportavelmente difícil. Só a Elaine sabe. Era Deus trabalhando nesse ser aqui que tinha coisas para ser quebradas. E aquilo que eu resisto em Deus trabalhar, Ele quebra. E não tem problema. Pergunta para mim, quando minha fé se abalou no momento que eu me vi numa cadeira de roda? Hora nenhuma. Se eu chorei? Claro que eu chorei. Se teve hora que eu perguntei para Deus assim, Deus, eu não estou entendendo. O que o Senhor está fazendo aqui? Qual que é a situação aqui que eu estou inserido? Primeiro dia na minha casa eu fiz essa pergunta para Deus. Quando eu fui tomar meu café da manhã. Sentado numa cadeira de roda, com os dois pés quebrados. Um quebrado e um moído. Deus falou assim para mim claramente, eu só estou trabalhando na tua vida. Deixa eu fazer. A gente fica resistindo. Sendo bravo. Querendo as coisas de Deus. Do jeito nosso. Agora deixa eu te mostrar o resultado da obra de Deus na vida desse homem. Pula comigo lá no versículo 30. Vamos para o verso 30 para a gente entender melhor. Esse homem voltou vendo, virou um zum. Os vizinhos que conheciam ele falaram, não é possível que esse homem está vendo. No fim, cataram ele e levaram para os religiosos da época. Ó, ele não via agora ver. Os religiosos duvidou e virou uma brigueira dentro lá do negócio lá da sinagoga. Como que você vê? O homem que chama Jesus me curou. Mas que jeito que ele te curou? Ah, ele cuspiu no chão e passou no meu olho. Aí os sacerdotes ficaram pirados, porque isso não faz sentido nenhum. Porque o jeito de Deus agir não faz sentido mesmo para o ser humano. E chamaram os pais dele, perguntaram aos pais dele, ele nasceu cego mesmo? Os pais falaram assim, nasceram? Como que ele vê agora? Os pais disseram assim, ó, que ele nasceu cego a gente sabe. Que ele está vendo agora a gente está vendo. No demais, pergunta para ele, porque a gente não sabe como aconteceu não, ele tem idade para responder. E aí virou aquela coiseira, falaram que Jesus era falso profeta e não sei o que e tal. Ao versículo 30, o homem vem falando. O homem pega todos os religiosos da época, presta atenção. O homem responde, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem falando de Jesus. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Você consegue perceber o que estava sendo construído já dentro desse homem? Ele conseguiu refutar líderes religiosos da sua época com uma convicção construída dentro dele. Sabe o que esse homem tinha aí, agora, nesse momento? Convicção da fé que ele tinha. Convicção do que tinha acontecido. E se ele não tivesse nascido cego, Deus poderia ter construído isso dentro dele? Pode ser que Deus não conseguisse. Porque às vezes ele seria turrão demais para aceitar o cuspe nos olhos. Aí expulsam ele da sinagoga, né? Diante disso, responderam, você nasceu cheio de pecado e tem a ousadia de querer nos ensinar. E expulsaram ele de lá. Versículo 36, Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, preste atenção aqui, você crê no Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem na cabeça do judeu, ele estava falando do Messias. Todo judeu sabia que essa expressão Filho do Homem era o Messias que haveria de vir. O homem perguntou, quem é ele, Senhor? Que era a primeira vez que ele estava vendo Jesus. Ele não viu Jesus da primeira vez. Ele estava vendo agora, certo? Olha só o que Jesus... Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Esse homem agora estava aberto, pronto para crer. Disse Jesus, a resposta de Jesus é inacreditável e poderosa demais. E é isso que nós temos que entender. Jesus disse, você já ouviu. Na minha tradução vai estar falando assim, você o tem visto. Isso é passado. E obviamente Jesus não estava falando da hora que se encontrou com ele para pôr barro no olho dele. É porque aquele homem, apesar de cego exteriormente,
Ele tinha encontrado uma luz que entrou dentro dele e agora ele já contemplava a salvação ministrada no seu espírito. Esse homem já não era mais cego, não só fisicamente, mas uma luz havia entrado dentro dele e ele tinha encontrado algo que dá sabedoria para ele refutar mestres da religião. Jesus falou: você já ouviu. E ele logicamente não estava falando dos olhos, porque olhos ele não tinha antes. Mas ele enxergou a vida no Espírito. Ele tinha encontrado a salvação, a fé, a verdade que antes não existiam nele. Aí Jesus traz para o momento presente: é aquele que está falando com você. Agora, o mais lindo de tudo isso é a reação que esse homem teve. Próximo versículo. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Sabe o que é adoração? É uma expressão genuína de quem encontrou alguém precioso e passou a ver. É a expressão genuína de quem teve a obra de Deus executada dentro, não só por fora. E gera a expressão de adoração a Deus. Se você ainda vem na igreja e você tem dificuldade de, na hora do louvor, conseguir adorar, pode ser que você ainda não tenha encontrado essa luz, e nem tenha visto essa vida, e nem tenha visto o que esse homem viu. Pode ser que você ainda está enrijecido em um sistema religioso, onde você canta, ouve uma palavra, vai para casa e você segue a sua vidinha. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus quer acabar com a sua vidinha e te dar a vida de verdade. Jesus quer entrar aí dentro para que você o contemple, não com os olhos, mas com a realidade do teu espírito sendo genuinamente transformado por ele. A expressão natural de alguém que encontrou Cristo no meio do dia mau é adoração. É um motivo de grande alegria. Porque adorar é expressar gratidão, é expressar louvores, é expressar entrega de vida. Adorar é o avanço, é o fazer tudo. Só que isso precisa fluir de dentro. Aí a gente fica aqui na hora do louvor: levante sua mão, adore. Aí você fecha o olho 30 segundos e já abre o olho de novo, já começa a curtir a música. A música não é para você curtir, a música não é feita para você. A música é para adorar a Deus, para que você o adore junto com a música. Até porque música e adoração não estão ligadas. Porque tem um monte de gente que canta, mas não adora. A música é só um instrumento pelo qual facilita às vezes o meio de você chegar à adoração. Mas a adoração precisa ser algo genuíno que sai de dentro de você. E quando você vai adorar? Em todo o tempo, como cantava Cassiane, ainda canta, né? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá doendo, louve. Tá na prova, louve. Tem vitória, louve. Não importa, louve. Por quê? Porque você tem algo dentro de você que não importa o que está acontecendo ao redor, você encontrou a pérola de grande valor. Você encontrou aquilo que é tudo mais precioso, você já o tem visto. Pastor, mas o dia está mal demais, mas você já o tem visto. Para a gente finalizar. Pastor, como eu faço para juntar as peças todas lá do começo da ranadora? Porque parece que é tudo fragmentado em mim. Existe um jeito principal. E eu posso te dar pelo menos mais 4 dicas de coisas básicas, mas é só dica. Por quê? Porque quando eu falo de prova, a prova é individualizada. E quando eu falo de vitória com Cristo, o trabalhar de Deus vai ser individual na vida de cada um. Então não tem fórmula. Não tem fórmula para alcançar a vitória desenhada de maneira humana. Por quê? Porque o que Deus está trabalhando em você, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você avançar. Se é fé que Ele quer construir, Ele vai ter que trabalhar coisas, permitir coisas que abalem, que tirem teu chão. Entende? Se é justiça que Ele quer construir dentro de você, Ele vai ter que te expor a alguns ambientes injustos, para que você deixe a justiça dEle trabalhar em você, mesmo sendo injustiçado exteriormente. Então isso é muito individualizado. Então a coisa mais preciosa para você fazer nesse momento todo chama-se rendição. Porque a rendição leva ao arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando eu me rendo para Deus
e consigo enxergar que dentro de mim existe uma obra para ser executada, que eu sou incapaz de fazer e que eu preciso me render para Ele. Então, com isso, eu me arrependo do jeito que eu era e permito que Ele me conduza para o lugar que eu tenho que estar, para que eu seja quem Ele quer que eu seja. Então, eu estou arrependido de quem eu fui e eu permito a obra dele ser executada em mim. Mas tudo isso está na esfera inicial de rendição. O que é se render, pastor? Se render é levantar as mãos para o alto e se tornar vulnerável. Se render é falar para Deus: Deus, eu não consigo sozinho. Espírito Santo, eu preciso de você, eu não sei como fazer. É mostrar para Ele que você não tem mais ferramentas humanas e que você aprendeu a depender dEle. Ah, como Deus ama que nós dependamos dEle. Por que Ele ama? Porque Ele procura adoradores. E Ele só vai formar um adorador dentro de você quando você depender. E na dependência dEle, Ele edificar algo dentro de você. Ele completar a obra dEle na tua vida. Ou Ele executar parte dessa obra dentro de você. Isso vai gerar a expressão de adoração. E o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Renda-se. Renda-se. Para de tentar resolver do teu jeito. Renda-se. E quais são as dicas práticas para o dia mau? Atos 2:42, projeta para mim que é o último versículo. Dica prática, Atos 2:42. Uma igreja poderosa, descrita em Atos. A Bíblia diz aqui o que eles faziam. Atos 2:42, eles se dedicavam. Eles faziam de qualquer forma, de maneira relapsa? Eles se dedicavam. Agora vamos ser sinceros, dedicação é um negócio que você faz uma vez por semana no domingo? Se você quer aprender uma outra língua, você estuda só quando você encontra o professor. Uma vez por semana, você aprende a língua? Seja sincero. Se você que está estudando um instrumento musical, você vai aprender a tocar um instrumento musical só nos 45 minutos que você encontra o professor uma vez por semana? Ou você se dedica diariamente, ou isso não vai acontecer. Então aqui fala sobre dedicação. Então essa é a parte que nós temos que fazer. Quando? Quando tá bom e quando tá mal. Por quê? Porque aí no dia mal eu tenho a armadura ajustada. Eu tenho as convicções formadas, eu tenho a verdade construída em mim. Eu tenho uma estrutura para resistir. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aprenda a palavra de Deus. A palavra de Deus é diária. E não é o versículo do dia no widget do seu celular, não. É Bíblia. É ler as escrituras. É aprender das coisas de Deus. É participar das gatinhas, participar do devocional do pastor. É querer conhecer as escrituras. Por quê? Porque isso vai formar dentro de você a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles se dedicavam à comunhão. Não existe vida cristã não comunitária. Ai, eu estou passando por uma prova, mas Deus sabe. Deus sabe, tem gente que também precisa saber para orar com você. Por quê? Porque nessa hora está sendo acrescentado fé. Você junta a tua fé, que é pouquinha, pequenininha, com a fé do outro irmão do Gari, que também é pequenininho, com o outro, e com o outro, todo mundo ora junto. A tua fé foi ampliada. Tem gente que quer viver sendo orgulhoso. Não, dos meus problemas cuido eu. Cuida nada, você não dá conta de cuidar nem de você mesmo se Deus não te cuidar. Isso é orgulho, isso também bate no orgulho. Não existe vida cristã sem vida comunitária, sem vida coletiva. E ou a gente se dedica a isso, e quando a gente tá bem, tá bem. E quando a gente tá chorando, tem que deixar todo mundo ver as lágrimas cair. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Só que tem gente que tá chorando lá no carro, passa um lenço umedecido no rosto, lava o rosto, põe a mascarazinha e vem para dentro da igreja. Entra dentro do Gari. Ninguém sabe dos problemas dele. A vida dele é perfeita. É a vida do Instagram. É instagramável a vida dele. Ó, coisa linda. Todo mundo tem mazela. Eu, você e todo mundo. Todo mundo é humano. Ou a gente entende, aprende que o meu irmão tem humanidade igual eu.
O teu pastor aqui tem humanidade igualzinho você. Dia bom e dia mau. Coisas que me desagradam e me irritam, e coisas que me deixam alegre. Como qualquer ser humano. Não adianta a gente se vestir de semideus. A vida comunitária vai acrescentar fé, vai acrescentar graça, vai acrescentar força, vai ajustar a armadura. A vida comunitária vai trazer coisas grandiosas para nós. Eles se dedicavam à comunhão. Eles se dedicavam a partir do pão, a partilha. Tem gente que tem uma vida tão individualista que não consegue repartir nada com ninguém. E eu não estou falando só do pão. Eu estou falando de repartir alegria, de repartir vida, de repartir consolo, de repartir abraço. Eu estou falando de uma partilha, de colocar na mesa realidades daquilo que somos. E não é para sair contando a tua vida para todo mundo, mas você precisa ter amigos espirituais. Porque tem pessoa que vai buscar conselho em quem não tem nada para te dar. Aí tem gente que procura um amigo espiritual e ouve o que ele não queria ouvir. Aí ele procura outro amigo espiritual e ouve de novo o que ele não queria ouvir. Aí ele procura um amigo não espiritual. Aí o amigo espiritual fala assim: ah, deixa disso. Sábado eu passo na tua casa, nós vai dar uma volta, nós bebe uma, você fica bem. Ou não é assim o conselho do mundo? É assim que funciona. Por quê? Porque muitas vezes na hora da partilha ele não está pronto para comer o que o outro tem para dar. Se dedique a partilhar. E eles se dedicavam às orações. Tem gente que ora 30 segundos antes de dormir. Ora com o joelho no chão, o outro em cima da cama, assim. Tá tão cansado que... Deus, eu te peço em nome de Jesus. Jesus abençoe Deus, Deus abençoe Jesus. Amém. Você orou hoje? Orei. Cumpri o meu check do ritual religioso. Ah, gente, não é disso que eles estão, é dedicação. Pastor, como que eu faço? Eu não tenho tempo para orar, oro o dia inteiro. Quem falou que você tem que estar trancado dentro do quarto para orar? É um momento importante, mas não é só lá que se ora. Fala com Jesus o dia todo, se mantém em comunhão com Ele. Conectado com Ele. Então, ou a gente, para que se dedicar a essas coisas? Porque aí você vai ter armadura no dia mau. Porque aí você vai ter materiais para resistir. Consegue entender? Então aí você vai ter vitória. E quando eu disser para você, ó, você vai ter uma vida vitoriosa, é verdade. Porque uma vida vitoriosa se constrói estando pronto para o dia mau. Porque na hora que vir a batalha, eu venço. Passo por ela e saio melhor do que eu entrei. Então essa dor não vai te matar. Essa luta não vai acabar com você. Esse dia mal não vai persistir. Por quê? Porque Deus está fazendo uma obra dentro de você. Coloque-se de pé.